Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as leis de Newton. Na nossa última conversa falamos sobre decomposição vetorial e a decomposição de vetores passou a ser uma ferramenta para a gente usar daqui para frente toda vez que o contexto trouxer uma situação de movimento ou tendência de movimento em que a gente não tem informação sobre a direção da força somente e a gente não consegue fazer aquele movimento na direção daquela força, ou várias forças estão apontando em direções distintas e a gente não sabe como fazer a aplicação das leis de Newton, porque as leis de Newton precisam ser aplicadas ou na horizontal ou na vertical, porque se estiver tudo inclinado, a gente não tem ferramenta matemática para tratar os problemas. Beleza? Sem maiores introduções, vou colocar aqui o nosso próximo exemplo, que é a situação em que você tem uma caixinha em cima de uma rampa. Vou pegar aqui, ó. Pega uma rampa, deixa uma rampa aí de 90 graus mesmo. Aí tu bota uma caixinha. Bota a caixinha aqui em cima da rampa. Beleza? Vamos fazer aqui, ó, essa rampa inclinada. Vamos pegar um ângulo interessante aqui, ó, inclinada de 30 graus. Beleza? Pra você não ficar falando aí que eu só uso ângulo de 37 graus. Eu uso de 30 também, tá vendo? Então, vou pegar uma caixinha de 2 kg. Beleza? Essa caixinha está aí. Eu botei rodinha para você acreditar que essa caixinha desliza livremente sobre a rampa. Beleza? Então ela tem excelentes rodinhas com excelentes rolamentos. Então o atrito entre a caixinha e a rampa será indetectável. O que eu quero? Ora, eu quero saber quanto vale a aceleração da caixinha. Né? Vou te dar a informação aí de que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a caixinha desce com uma aceleração a determinar. Beleza? Primeira coisa, diagrama das forças que atuam sobre a caixa. Beleza? Como é que é o diagrama? Bom, aqui eu já tenho um problema, porque essa caixinha está em cima de uma rampa. Então, eu vou ter que fazer o diagrama de forças levando em consideração que a caixinha está em cima da rampa. Então, eu vou fazer um tracejado aqui, ó, marcando a direção da rampa. Beleza? Só para eu não esquecer qual é a direção da rampa. E aqui a direção horizontal. Beleza? Então, já sei que isso aqui ó, tem inclinação aí de 30 graus. E vou desenhar a caixinha. Ó. Tá aqui a caixinha. Beleza? Coloquei essa direção bem no meio da caixinha aí, para na hora de eu desenhar as forças, eu saber exatamente o que está agindo sobre ela. Forças que atuam sobre a caixinha. Primeira das forças, força-peso. Sempre uma força vertical, de cima para baixo. Aponta na direção do centro da Terra. O valor do peso da caixinha. Massa vezes gravidade. A massa é 2, a gravidade é 10. O peso da caixinha é 20 newtons. Beleza? Essa é uma força. Cadê a reação a essa força? A reação a essa força está no centro do planeta Terra. Beleza? Eu não sei qual é o planeta Terra aí, qual é a dele. Não sei se ele faz parte daqui do meu problema, mas eu imagino que o fato dessa caixinha estar puxando o planeta Terra não muda nada na nossa situação. Então, eu não preciso desenhar o planeta Terra. E, portanto, não preciso toda vez colocar. Não preciso toda vez colocar essa força, mas eu tenho que me perguntar toda vez. E toda vez eu tenho que verificar se eu não esqueci nenhuma força, porque se eu esquecer, eu vou errar o problema. Beleza? Então, tá aqui. Deixa essa força de reação no campo das ideias, beleza? Deixa ela lá nos seus pensamentos, mas tenha consciência de que a toda ação corresponde a uma reação de mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos, beleza? Em outras palavras, o planeta Terra e a caixinha atraem-se mutuamente. Beleza? Tu já deve estar cansado de ouvir isso, né? Eu devo ter falado umas 40 vezes. É porque é muito importante e não é tão simples de gravar conforme a gente vai fazendo os problemas. Beleza? Vou te lembrar mais umas 50 vezes, pelo menos. Então, agora vamos analisar as demais forças. Né? Eu não tenho aí força de tração, porque eu não tenho nenhum fio. Eu não tenho força de atrito, porque foi dado lá no início do problema a informação de que o atrito era desprezível, beleza? Mas eu tenho contato da caixinha
com o plano. Então, se eu tenho contato da caixinha com o plano, significa que a caixinha tem uma força normal de contato com o plano. Beleza? Como é que funciona essa força? Vou desenhar o plano aqui do lado, separadamente, para eu poder analisar as forças que atuam sobre ele. E eu vou dizer o seguinte: o plano sofre uma força devido à presença da caixinha. E a caixinha empurra o plano com uma força que eu vou chamar de normal. E a caixinha, portanto, sofre do plano uma força que eu vou chamar de normal. Essas duas forças formam o par-ação e reação, que descreve para nós a reação normal de apoio da caixinha em cima da rampa. Beleza? Por que essa situação aqui é diferente da que a gente vinha fazendo? Porque dessa vez, a força normal, apesar de ela ser perpendicular e normal são sinônimos, beleza? Então, apesar de a força normal ser normal ao plano, ela não é normal à horizontal. Ela é normal em relação a uma direção que está inclinada. Inclinada aí em relação ao plano horizontal de 30 graus. E é interessante a gente ver que agora a gente vai ter que fazer a decomposição das forças. Mas quais são as forças que você vai decompor? Beleza? Se você quiser, pode decompor normal. Não tem problema nenhum. Existem problemas de plano inclinado em que você vai fazer a decomposição da normal. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que escolher qual decomposição fazer, qual decomposição você vai fazer. É isso. Essa é a sua pergunta que você vai fazer nesse momento. Qual é o vetor que você vai decompor? Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Minhas opções são as seguintes, ó. Deixa o peso aqui. Tá aqui a normal, né? Inclinadinha assim. Aí, ou ainda, né? Deixa eu aproveitar aqui que eu já estou no verde, para deixar ele aqui. Então, ou você vai decompor a normal com as componentes na direção do peso, por exemplo, assim, ó. Decompõe a normal. Você pode decompor a normal em suas componentes nx, nx e ny. E você pode também decompor o peso. O decompor o peso, aí você vai ter que decompor na direção da normal e na direção perpendicular à normal. Aí você vai ter que decompor o peso em px e py. Beleza? Px e py. Você vai ter que escolher uma dessas decomposições. Beleza? Tem problemas que a decomposição vai ser a decomposição. Deixa eu botar aqui número 1, número 2. Vai ser a decomposição número 2. Essa aqui é a decomposição opção 1. Essa aqui é a opção 2. Tem problemas que vai ser mais legal fazer a decomposição número 1. Não, sem problema com spoiler. Você deve estar curioso para saber. Né? A decomposição 1 ela é preferencial quando você tiver o objeto fazendo movimento circular. Que você quer saber qual é a componente que aponta para o centro do movimento. Então, a decomposição 1, nos problemas de movimento circular, vai ser preferencial. Beleza? Então, imagina que esse carrinho está aí nesse plano, não descendo a rampinha, mas imagina que ele é um carro daqueles NASCAR, sei lá, né, fazendo uma curva assim. Então, vai ter que fazer a decomposição 1, porque tem problemas, né, nesse sentido. Né? Aí ela vai ser mais conveniente para você. Você imagina que você tem um pêndulo, né? Aí você pendura lá um negocinho, bate numa bolinha e a bolinha fica rodando, né? Decomposição 1 vai ser a decomposição preferencial, beleza? Mas aqui que o carrinho desliza ao longo da rampa, a decomposição 2 ela é melhor. Por que a decomposição 2 vai ser melhor? Deixa eu apagar esses pensamentos aqui. Por que a decomposição 2 vai ser melhor? Porque o PY está na direção do movimento. A normal vai estar na direção perpendicular ao movimento, assim como o PY.
E o P? O P some. O P desaparece, o P sai do problema. Sobra PY, normal, e PX. É isso. Beleza? Inclusive aqui, acabei de ver que eu botei o rótulo errado. É para ter chamado esse vermelhinho aqui de PX. Beleza? Então vai sobrar PX, PY e normal. É o que vai sobrar aí. Então, na situação em que a caixinha está descendo a rampa, a direção da tendência de movimento, a direção do movimento, é a melhor direção de decomposição. Beleza? É ela que vai trazer as informações acerca da aceleração de descida. Porque eu preciso de uma força na direção da aceleração. Beleza? Então, nesse caso, a decomposição de número 2 é preferencial. Mas agora nós temos um baita problemão, porque toda vez que eu tiver plano inclinado, eu preciso saber. Esse ângulo de 30 graus que foi dado, ele é o ângulo que está com a componente Px ou Py? Toda vez eu vou ter que analisar, porque cada problema vai ser de um jeito diferente. Beleza? Como assim? Ora, você não está vendo que aqui esse ângulo aqui é 30 graus? Esse aqui não é o ângulo de 30 graus? Quanto vale esse ângulo aqui, ó? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu vou marcar aqui. Eu já gastei todas as cores, né? Vou botar esse verde água aqui, ó. Olha lá. Quanto vale esse ângulozinho aqui? 60 graus, porque esse ali é 30, aqui é 60. Beleza? Genericamente, esse aqui é alfa, ali é 90 menos alfa. Beleza? Então, esse ângulo verde água aqui, ó, 60 graus. Então, eu posso fazer o problema todo com 60 graus. Ou posso, né, enxergar na figura que se isso aqui é os 60 graus, significa que o meu ângulo de 30 graus é esse aqui. Está aqui, ó, o meu ângulo de 30 graus. Beleza? Esse é o raciocínio que a gente vai ter que fazer toda vez que tiver problema de plano inclinado. Beleza? Se você tem dificuldade com isso, você vai ter que voltar lá nas aulas de geometria, em que você tinha várias retas paralelas cortadas por transversais e era perguntado para você coisas sobre os ângulos, né? Tipo assim, ó, imagina o tipo de problema que você vai ter que voltar lá para você analisar. Imagina aqui, ó, as retas R e S são paralelas e estão sendo cortadas pela reta T, que é uma reta transversal, que faz aí 30 graus. Beleza? É isso. Aí, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui e vai desenhar a reta U, que é perpendicular à reta R e S. Aí ele vai e te pergunta quanto vale esse ângulo aqui. Entendeu? É isso. É esse tipo de problema que você vai ter que resolver. Aí você vai ter que saber que aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, que esse ângulo também aqui é 30 graus, porque eles são correspondentes. Aí esse ângulo aqui é 30 graus, aí você vai ter que analisar que se esse aqui vale 30, esse outro aqui vale 60, e se esse aqui vale 60, esses dois são opostos pelo vértice ali a 60 graus. Beleza? Esse tipo de problema que vai te ajudar a resolver a situação dos ângulos nos planos inclinados. Notícia boa, são todos muito parecidos. Todos os desenhos que você vai fazer aqui basicamente se resumem a isso. Procura o ângulo, o complemento e acha o valor dele lá. Beleza? Se eu quisesse fazer a decomposição de número 1, por exemplo, se eu quisesse fazer essa decomposição 1, eu teria que saber se o ângulo de 30 graus está aqui com NY ou com NX. Beleza? E, cara, tem problema que vai ser difícil de fazer. Porque, ó, olha aqui, ó, tá aqui a direção da normal. Isso aqui, ó, que é ângulo reto. Então, isso aqui vale 60 graus. Isso aqui vale 60 graus. Olha como isso aqui parece com esse desenho aqui, ó, e esse aqui que eu estou marcando aqui. Vou fazer até 3 traços. Olha como ele parece. A direção horizontal e a direção da normal. Ó, a direção horizontal e a direção da normal. Aqui é 60 graus. Se isso aqui é 60 graus, significa que o ângulo de 30 graus está aqui. Beleza? Por que eu preciso tanto saber onde está o ângulo de 30 graus? Para eu saber qual componente vai ser NX e NY. Qual vai ser o PX, qual vai ser o PY. Qual vai com cosseno e qual vai com seno. Beleza? Porque olha como fica crocante aqui, ó. Aqui, ó, vou decompor o peso.
PX. PX está sem o ângulo de 30. PX é igual a P seno de 30, porque ele está sem o 30. Entendeu a importância de achar o ângulo no lugar certinho? Vai ter que fazer isso, beleza? Então nós vamos treinar várias aplicações. Relaxa que eu tenho um plano, beleza? PY. O Y do peso aqui, ó, a componente Y, está com o ângulo de 30 graus. Então ele é P cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Então tá aqui, ó, teu PX e PY. Basta saber o seno e o cosseno de 30. Meio raiz de 3 sobre 2. Né? Você consegue fazer. Só porque esse aqui é um exemplo, vamos fazer o NX e o NY? Olha lá, NX. O NX, ele não está com o ângulo de 30 graus, ele está sem. Ele está sem o ângulo de 30 graus. Então, o NX é a normal vezes o seno de 30 graus. Percebe porque eu pego o vetor que eu estou decompondo e para achar os componentes, eu pego o valor original do módulo dele e multiplico por seno ou cosseno. A nossa missão é descobrir se vai ser seno ou cosseno daquele ângulo. Essa é a nossa missão na decomposição. Beleza? NY. N, olha, o Y, componente Y, está com um ângulo de 30 graus. Então, ela vale N cosseno de 30 graus. Nada te impede de fazer as contas com um ângulo de 60 graus. Afinal de contas, você já sabe que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E isso não é à toa, beleza? Realmente, porque são ângulos complementares. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Então, aqui existe uma vasta quantidade de possibilidades corretas para solucionar o problema. Beleza? Eu escolhi a segunda. Vou fazer a decomposição 2, porque é a decomposição 2 que me traz uma força na direção do movimento do objeto. Beleza? Por isso que eu escolhi a decomposição 2 e não a 1. Então, qual foi aquele conselho que eu dei lá no começo? Toda vez que você tem um vetor que você vai decompor, joga ele no lixo e desenha tudo de novo com as componentes. Beleza? Você pode não desenhar se você não quiser, problema seu. Mas eu vou desenhar. Por quê? Porque eu sei que vai facilitar a minha vida. Que eu sei que vai reduzir a chance de erro na hora de analisar. Porque tu já viu, tu piscou o olho, botou um seno no lugar do cosseno, fumo, já era. Roda. Beleza? Vai de arrasta. Então, eu vou colocar aqui as componentes das forças. Depois de decompor, eu tenho uma componente aqui, ó, que eu vou chamar de PX, que é o peso na direção X. Vou colocar o PY, que é o peso na direção Y. E vou colocar a força normal, que está aqui. Beleza? Está aqui a força normal. Pronto, agora eu posso começar o problema. Agora eu posso começar o problema. Beleza? Então, eu vou te dizer aí, ó, sabendo que um objeto está sujeito a uma força Px, que é P seno de 30. Sabendo que o objeto está sujeito à força Px, 20 vezes 1 meio, porque seno de 30 é 1 meio. Px vai ser 20 vezes 1 meio, Px é igual a 10 newtons. Então, um objeto está sujeito à força de 10 newtons e há uma força PY. PY igual a P cosseno de 30 graus. PY é igual a 20 cosseno de 30 graus. PY é igual a 10 raiz de 3 newton. Então, o objeto está sujeito à força Px e Py. Beleza? E eu quero saber qual é a aceleração do objeto. Aqui nós ganhamos de brinde uma informação interessante. A normal, ela é igual ao PY. Por que que o módulo da normal é igual ao módulo do PY? Porque o bloco desliza sobre a superfície. Então, a componente y do peso tem que estar perfeitamente equilibrada pela normal, porque se não tivesse, o bloco teria aceleração na direção perpendicular à superfície. É impossível isso acontecer? Claro que não. Imagina que você tem um plano e esse plano arremessa o bloco, arremessa ele, tipo uma catapulta, um trampolim. A pessoa pula no trampolim e o trampolim está jogando ele para cima, beleza?
Se o trampolim, né, se a rampa estivesse arremessando o bloco, a normal seria maior que o PY, que teria aceleração na direção da normal. Mas aqui não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o bloco deslizando sobre a superfície. Como o bloco desliza sobre a superfície, eu tenho certeza que não há aceleração na direção perpendicular ao movimento. E se não há aceleração, não há força resultante. Primeira lei de Newton sendo aplicada aqui. Beleza? Se não tem aceleração, a força resultante naquela direção vai ser zero. Então eu deduzo, sem nenhuma fórmula. Lembra que a normal não tinha fórmula? Eu deduzo que a normal vale 10 raiz de 3 Newton. Beleza? A normal vai equilibrar o PY. E o PX? O PX virou força resultante. O PX virou força resultante porque ele é a única força que atua na direção do movimento. Portanto, é a única força responsável pelo movimento. Isso, inclusive, esse diagrama mostra, inclusive, para a gente que na descida, né, da rampa, o bloco é obrigado a descer se não tiver atrito. Ou seja, todo carrinho que você botar numa rampa sem freio, ele vai descer. Olha aí! É óbvio que ele vai descer. É óbvio que ele vai descer. Na vida real você sabe. Mas aqui você sabe que ele vai descer e com que aceleração ele vai descer. Por quê? Qual era o gatilho disparado pela palavra aceleração? Segunda lei de Newton. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Qual é a força resultante? É o PX. É o PX. O PX é massa vezes aceleração. O PX é massa vezes a aceleração. O PX é 10, a massa é 2, a aceleração é meu sonho. 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí tu acha a aceleração de descida. Só alegria. Deixa eu sair daqui de novo. Só para te propor uma análise adicional. Eventualmente, você vai me ver falar aqui sobre... Deixa eu botar minha carinha aqui em cima dos números, vai. Você vai me ver falar aqui sobre as escolhas. Eu ia falar trade-off. As escolhas que a gente tem que fazer na solução dos problemas. Muitas vezes, uma escolha que a gente tem que fazer é de não botar nenhum número em nenhuma fórmula. Porque ao não colocar nenhum número em nenhuma fórmula, você tem revelações de coisas que você não teria. Né? Por exemplo, aqui a gente está falando que o Px é MA. Px é a força resultante. O que é o Px? O Px é o peso mg vezes seno de θ. Né? Seno de alfa, no caso. Né? A gente usou a letra alfa aí. Né? Na verdade, não usou letra nenhuma no exemplo daqui. Né? Eu vou escrever alfa, porque no outro exemplo eu tinha usado alfa. Então, mg seno de alfa é massa vezes aceleração. Olha que interessante. Massa dividido por massa dá 1. Ou seja, a aceleração de descida é g seno de alfa. É g seno de alfa. Onde é que está a armadilha? A armadilha está naquele estudante que fala assim: eu na física eu sei a teoria, mas na hora de fazer os exercícios eu tenho muita dificuldade com aquelas fórmulas. Esse recado é para você que fala isso, né? Que fala isso. E aí eu tenho um recado muito duro para você aqui, que se você fala que você entende a teoria e não consegue fazer os exercícios, me desculpa, você não entendeu a teoria. É isso. Você não entendeu a teoria. Se você acha que para resolver questões teóricas basta ler e compreender, tu está sendo Aristóteles, meu brother. Tu está sendo Aristóteles. E o Aristóteles, pô, velho, era um cara muito doido. Beleza. Mas ele não sabia isso aqui. Ele não sabia. Então, eu não estou te chamando de burro, não. Aristóteles é um cara inteligentíssimo, lembrado como um dos maiores gênios da humanidade. Então, tipo assim, tu é gênio, mas não entendeu a teoria. Não entendeu. Olha uma pergunta armadilha que poderia haver aqui. Né? Eu boto um carrinho ali de 2 kg e chego para você e falo assim: a aceleração de descida
da rampa é independente da massa do bloquinho. Olha aí. Temos a informação real de que isso seria verdade. A aceleração de descida não depende da massa do bloquinho. Você pode botar um bloquinho de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, com a massa que você quiser. A aceleração de descida será g seno de 30. 10 vezes seno de 30. 10 vezes meio. 5 metros por segundo ao quadrado. Não interessa se é um carrinho de 2 kg, de 20, de 200 milhões. Tá, 200 milhões vai ser ruim mesmo, porque vai ter outros efeitos aí. Mas se for uma descida sem atrito, não interessa a massa do bloquinho. Ele vai descer com aceleração g seno de 30. Beleza? Então, uma pergunta que pode parecer uma pergunta teórica, pode parecer uma pergunta conceitual, porque ela não envolve nenhum número. Né? A pergunta não envolveria a utilização de nenhum número. E você, para responder, tem que usar as fórmulas e tem que usar os números, senão você não responde. Senão é chute. Chutar é fácil, pô. Chutar é isso, 50%, ou acerta ou erra. É o tigrinho. Isso aqui não é tigrinho não, pô. Isso aqui não é tigrinho não. Isso aqui você olha e você fala. Não depende da massa. Depende da massa. Olha aí, cadê a massa na fórmula? Não tem. Se não tem a massa, não depende da massa. A aceleração de descida no plano inclinado sem atrito não depende da massa do objeto. Verdadeiro. Tá aí, ó. Tá aí. Não depende da massa do objeto. Beleza? E é nessa linha que a gente vai conseguir responder os problemas. Né? Eu sei que é desconfortável, se você não tem o hábito de fazer as contas dessa forma, de ficar fazendo as continhas todas literais. Eu entendo que nem sempre você vai ter essa iniciativa, mas eu vou te convidar a cada novo problema a fazer isso, porque ao te convidar, você vai conseguir colocar para mim, né, a sua iniciativa quando você for resolver os problemas específicos que aparecerem para você. Beleza? E assim, na nossa conversa de hoje, a gente acrescentou um elemento a mais, a ideia de decomposição vetorial. Nós vimos que toda vez que tiver um plano inclinado, alguma força terá que ser decomposta. Nesse exemplo específico que a gente usou aqui, e vamos combinar, se você fez aí dezenas, de preferência centenas, de exercícios aí para treinar, você já viu que a maioria dos problemas de plano inclinado decompõe o peso, Px, Py. A maioria deles decompõe o peso. Beleza? E aí você vai ter que ter o discernimento de saber se o problema que está diante de você é um exemplo como qualquer outro ou é um exemplo novo. E qual é o critério que você vai usar? Direção do movimento ou tendência de movimento. Beleza? Vamos fazer mais? Eu queria colocar o atrito no plano inclinado, para a gente poder ver em que situação que a gente vai utilizar as forças de atrito para responder problemas. Vamos nessa? Obrigado pela atenção, valeu, sucesso, fui.